muitas vezes quiseram me usar de ferramenta. Sim, a senhora sentindo muita empatia. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto. Eu sou preta o ano inteiro. Sou preta o ano inteiro, sou preta de janeiro a janeiro. Chega o mês de novembro, Leandra fala bem, vem fazer uma palestra para mim. Mas a gente não tem condição de pagar, não. Mas quando tem verba, paga para outra pessoa fazer palestra em maio sobre outro assunto, paga para a pessoa fazer palestra em abril, em junho, em julho. E não é porque eu sou preta que eu só falo de racismo, eu falo de outras coisas também. Eu falo de um monte de coisa. Eu falo sobre alfabetização, eu falo sobre pesquisa acadêmica, tá? Eu falo sobre as questões sociológicas dentro da educação, sobre as questões psicológicas dentro da educação, tá? Eu faço debates, né? Eu sou debatedora em programas de rádio, aí nós vamos pegar diferentes assuntos. Eu vou falar sobre questões sociais, eu vou falar sobre formação de povo brasileiro. Eu não falo só sobre racismo, mas é quando... Não te define. Não, quando eu quero falar sobre formação de professores, eu vou falar sobre isso. Eu tenho conhecimento e propriedade, eu estou lá no chão da escola, eu fiz academia para isso. Tá? Eu vou falar sobre política, eu vou falar sobre tanta coisa. Me chamam em novembro, mas sempre de graça. E aí, durante muitos anos eu fui, tá? Mas agora eu me dou ao luxo de não ir mais, a não ser que seja para um grande amigo. Um amigo meu falou assim: Leandra, vamos fazer um trabalho dentro de um hospital, tá, da região, aqui um hospital grande da região, não aqui de Betis, mas da região, sobre essa temática. Eu falei assim: olha, vou abraçar essa causa aí. Sabe por quê? Porque as pessoas negras, pobres, LGBTs, as pessoas, as mulheres, né, os deficientes, eles estão sendo atendidos com um olhar diferenciado porque são minoria social. Eu já ouvi relatos de que a mulher chega para ter o seu filho, é uma mulher negra, e o cheiro do negro é diferente, o cheiro da mulher negra é diferente. Olha, a mulher negra não pode gritar, ela tem que ter uma criança no parto normal e ela tem que segurar a dor. Poxa, isso para mim é relevante. Vou lá, vou fazer, mesmo não me pagando. Mas quando eu percebo que eu só vou ser útil porque tem que cumprir um calendário, tem que cumprir uma data, tem que cumprir um documento, eu não vou, eu agradeço. Me chama para um monte de coisa, me chama para falar sobre dança, me chama para falar sobre estética, me chama para falar sobre ética, me chama para falar sobre literatura. Eu gosto de escrever, eu sou escritora, tá? Mas não quero ser mais a ferramenta do outro. Uma outra coisa também, que vocês podem fazer seus cortes e colocarem na edição. Eu gostaria que vocês marcassem isso. Como na minha infância eu não sentia que eu pertencia àquela família, quando você não tem pertencimento, você sente o quê? Você sente que você está sendo rejeitado naquele meio. E aí, o que eu queria fazer para as pessoas? Eu queria fazer tudo pelas pessoas. Eu queria agradar a todos. Eu queria ter aquela ligação, aquele elo com as pessoas e sempre fazendo tudo por elas. Eu me dispensei disso. Poxa, não é assim, não é assim. Porque você vai fazer tudo para uma pessoa, para 2, para 3, para 10, para 100, elas não te pediram aquilo não. E aí, exatamente, elas não vão te devolver nada daquilo. E você vai ficar esperando. E gente, eu descobri, depois de 50 anos, que eu posso dizer não. E eu queria que vocês descobrissem
Na idade de vocês podem dizer não. Vocês podem falar assim, não estou afim. Mas por quê? Eu não quero. Não precisa também dar explicação. Não. Tá? Não precisa ser grosseiro, mas a gente pode dizer não. A gente pode se incomodar. A gente pode não querer participar de determinados grupos. E a gente tem que realmente se levantar da mesa quando o amor não está sendo servido. Sim. A gente não tem a necessidade de ficar em determinados territórios que estão acabando com a sua saúde mental. Qual foi a coisa mais absurda que a senhora ouviu que te fez pensar assim, não, agora tem um limite, agora eu não posso mais, eu tenho que botar um limite, não posso passar por isso, não posso mais ter isso, fio, não preciso com você, mas com outra pessoa. Ai, como é que eu vou te falar? Por sempre querer agradar o outro e sempre achar que eu não estava numa condição de me negar ao outro, né, de dizer o não, eu deixava as coisas indo, e eu num sofrimento absurdo. E aí você sempre quer me perguntar assim, qual foi a gota d'água, qual foi a virada de chave. A virada de chave, já que você quer saber, e eu vou te dizer, foi descobrir que eu não ando sozinha. Não sei se a gente pode entrar na questão da religiosidade, tá? Eu vim de uma formação evangélica, tá? E eu vim de uma cultura da questão da prosperidade também. E a prosperidade era o quê? A prosperidade era ter um carro novo, um apartamento com uma varanda por mês, né? Era uma prosperidade material. Até que eu consigo me encontrar dentro da minha ancestralidade e dentro da religação do meu eu com o espírito dentro da Umbanda. E nessa situação eu descobri que eu podia falar não para o outro, porque se o outro fosse embora, se o outro me rejeitasse, estava tudo bem. Eu tenho meu Ori, eu tenho aquele que está junto comigo. Eu não ando sozinha. Tem alguém que sempre vai ouvir as minhas lágrimas, tem alguém que vai vibrar com o meu sucesso. Quando eu descobri que eu sou a materialização dos sonhos dos meus ancestrais, gente, aí que eu me senti bonita e inteligente mesmo. Falei, olha, eu vou dar tudo pra vocês, vou fazer aqui pra tudo, pra arrasar. Exatamente. Sabe aquele negócio? O meu ancestral não pôde ter uma casa e ele sonhava com essa casa. Eu tenho a minha casa, eu comprei a minha casa e eu falei pro meu ancestral, aqui olha, comprei, é minha. O meu ancestral não pôde ter um carro de burro, sei lá, uma carruagem, mas eu consegui um carro. Olha, gente, tá aqui. O meu ancestral não conseguiu entrar para a escola, ele não conseguiu ler e escrever. Gente, eu tô aqui, tá? Se é isso mesmo, se eu sou a materialização dos sonhos de vocês, eu tô lutando para vocês serem muito felizes, porque vocês não me abandonam em nenhum momento. Tem uma certeza que tá dando certo. O outro pode até me abandonar. O marido pode ir embora, já foi, né? Que bom que foi, né? O outro pode me olhar e me achar muito metida. O outro pode me olhar e tecer N coisas, N apreciações sobre mim, positivas ou negativas. Eu não estou sozinha. Eu tenho a quem recorrer. Ah, Leandra, mas você está falando com seu alter ego. Não, aqui não existe alter ego. Aqui existe ancestralidade, aqui existem meus antepassados, aqui existe a natureza, aqui existe o respeito à minha pessoa. Porque também, quando vocês me convidam para vir aqui, e aí vocês falam, ah, Leandra, a gente quer te entrevistar. É uma oportunidade de eu me tornar um ancestral. Em algum momento você já percebeu,
Vai? Como você percebeu que você virou tipo, um exemplo para as meninas? Você não tinha um exemplo no seu meio, onde chegou. Qual momento você percebeu que você virou um exemplo? Você chegou também, tipo assim, hoje em dia a gente pode ver que eu consegui, outros vão conseguir também. Quando eu começo realmente a dar aula, olha, eu estou aqui, eu sou igual a vocês. O que é o professor? Gente, majoritariamente, o professor ele vem da camada popular, tá? Ele consegue estudar, ele entra para uma universidade e tem alguns dos meus pares que se perdem e se acham que são superiores. Eles têm essa ilusão. É uma ilusão que eles estão vivendo. É uma vaidade que eles estão vivendo. O professor, ele vem do mesmo lugar que o aluno dele. Então, quando eu volto lá para uma Padilha, eu falo para os meninos, gente, eu sentei nessa cadeira aí. E tem gente que sentou na mesma cadeira e está muito além de mim. Tá? Então, esse movimento de eu me ancestralizar é deixar para as gerações vindouras, né, um dos lemas mais difíceis, um dos obstáculos mais difíceis que o ser humano tem, é saber que ele pode. A gente acha que não pode. Vocês achavam que poderiam estar numa universidade pública? Não. Vocês achavam que poderiam concluir? Vocês acham que vocês podem assumir um ministério, né, dentro do governo brasileiro? Não. Vocês acham que vocês podem, que vocês são cidadãos do mundo e que vocês podem ir para qualquer país, que vocês podem fazer coisas incríveis? Aonde está a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de realizar os sonhos dos nossos ancestrais? Isso é muito abafado dentro da nossa cultura, né? Eu não estou falando, as pessoas vão falar assim, a Leandra está falando que os meninos têm que ter ambição. Não é ambição não, é saber que pode. Isso a gente tem que romper. Poxa, eu posso. E talvez isso seja realmente confundido com ser metido. Mas vocês podem, eu posso. Né? E como eu não ando sozinha, vocês também não andam sozinhas. Isso é de fundamental importância na vida de um aluno dentro de uma universidade pública. Gente, a universidade é pública, mas a gente paga com sangue. Sim, porque, com lágrimas, sangue, suor e lágrimas. Com a saúde mental da gente. Porque a gente encontra pessoas que eu falo assim, o que você está ganhando com isso? Qual é o legado? Qual é o embasamento pedagógico? O que você quer com isso? Tá? A universidade pública é um local para não só reprodução, mas principalmente para produção de novos conhecimentos. E aí a gente vai se apropriar sim dos conhecimentos ancestrais, eles são ferramentas tecnológicas incríveis que a gente precisa se apropriar. Mas como que a gente faz isso tendo que decorar um monte de coisa? Você tem que decorar 25 livros, 40 compêndios, fazer 65 listas em um final de semana. Como que você vai produzir novos conhecimentos? E a inventividade, a criatividade, e a ciência, e o avanço de toda uma sociedade que está dependendo da gente. Então, eu vejo que em determinadas situações, a academia, ela não se torna uma ferramenta de avanço, mas uma ferramenta de trava dos jovens. Você chegou num lugar e não se sentiu querida? Mas em muitos, já cheguei em muitos lugares, não me senti querida, não me senti desejada, não me senti bem acolhida, dei uma volta no calcanhar e fui embora.